Olá, alunos! Vamos dar prosseguimento à nossa disciplina de algoritmos numéricos. Nós continuaremos no assunto de interpolação, mas nós vamos entrar num novo método. É a forma de Newton. Então, continuamos com a interpolação nesse nova forma de calcular o polinômio interpolador, a forma de Newton. Então, a forma de escrever o polinômio vai mudar, mas espera-se que o resultado seja o mesmo. Então, o que nós vamos fazer? Quando nós quisermos calcular um polinômio de grau n de x, a forma desse polinômio vai ser assim. Ele vai ter um d0 mais d1 vezes x menos x0 mais d2 x menos x0 que multiplica x menos x1 mais e assim por diante até um d n menos 1 não, dn, desculpa, dn x menos x0 x menos x1 x menos xn menos 1. Então, essa é a forma de calcular o polinômio pela forma de Newton. Essas expressões, tipo x menos x0, x menos x1, x menos xn menos 1, sabendo o x, então tendo os valores tabelados, nós conseguimos expressar esses termos. As únicas coisas que nós não sabemos são esses d's. O valor de d0, o valor de d1, o valor de d2 e assim por diante. Tá? E esses d's, eles são calculados por uma expressão que é chamada diferença dividida. Que às vezes ela é simbolizada, ela é representada por um delta dividido ao meio. Porque o delta, né, passa a ideia de diferença e partindo ele ao meio, ele seria a diferença dividida. Como que se calcula a diferença dividida? Primeiro, a gente vai colocar todos os valores de x. Aqui, a gente vai tabular, criar uma tabelinha. E aqui nós vamos colocar todo o xi. Então, x0, x1, x2 e assim por diante até o xn. Esses valores são valores que nós temos como dados de entrada, que isso está na nossa tabela de dados. São os valores que nós conhecemos da nossa função que queremos interpolar. Então, nós conhecemos a função, o valor da função no ponto x0, no ponto x1, x2, até o xn. Aí, a diferença dividida, ela é calculada em várias ordens. Então, nós temos a ordem 0, ordem 1, ordem 2 e assim por diante. Beleza? Então, o que nós vamos calcular aqui agora? A forma para calcular a ordem 0 é super simples. A diferença dividida da ordem 0, ele é representado assim, ó, f de x0, que é igual ao f de x0. Tá? Aqui o f com colchetes ao invés de parênteses é a diferença dividida também. Então, diferença dividida eu posso colocar também, representar como esse f com colchetes. Aí aqui
a diferença dividida do x1 é igual a f de x1. Diferença dividida do x2 é o f do x2. E assim por diante, até a diferença dividida do xn, que é o f do xn. Certo? Essa é a parte fácil. Daí a primeira coluna da tabela de diferença dividida é a parte mais simples. Aí aqui, para cada ordem, nós vamos ter uma diferença dividida a menos. Então aqui eu começo com n mais 1 valores e eu vou caindo 1 a cada ordem que eu avanço. Então, a próxima diferença dividida, ela vai ser de ordem 1. Então, ela é a diferença dividida de x0, x1. Ela compõe utilizando essas duas coisas aqui, né? As duas anteriores. E ela vai ser quem? Ele é diferença dividida de x1 menos a diferença dividida de x0 sobre x1 menos x0. Tá? Então, essa diferença dividida aqui é aquele valor. Aí, agora, a próxima diferença dividida, que é de x1, x2, que ficou meio exprimido. Vamos tentar colocar aqui. Ele vai ser a diferença dividida da ordem anterior do x2 menos a diferença dividida de ordem anterior do x1 sobre x2 menos x1. E assim por diante. Aí o da ordem 2, como que ele seria? Ó, a diferença dividida que ele vai ser, tinha o x0, x1 e o x1, x2. Aí esse vai ser x0, x1, x2. Ele vai ser essa diferença dividida de x1, x2, menos essa diferença dividida de x0, x1, dividido por x2 menos x1. E ele prossegue. Graficamente, fica mais fácil de identificar o que está sendo feito. Aqui, sim, dá para perceber que isso, como que ele vai diminuir um de cada e cada termo vai usar os dois anteriores, ele vai estar no meio, isso vai meio que gerar um triângulo. Então, ó, esse daqui, ele utiliza esses dois valores. Esse daqui utiliza esses dois valores. Esse utiliza esses dois valores. E assim por diante. Tá? Então, ele vai sempre afunilando aqui. E o valor do denominador, ele vai ser, seguindo esse triângulo aqui, ele vai ser o x mais abaixo, no caso desse daqui era o x2, até... Ah, e aqui eu escrevi errado, desculpa. Que era x2 menos x0. Até o x mais acima, que era o x0. Tá? Então ele vai fazer esses cálculos. E os d's vão ser esses valores, ó. Esse daqui vai ser o d0. É o d de ordem 0. O primeiro daqui é o d de ordem 1. Esse daqui, que é ordem 2, é o d de ordem 2. Então, os valores que a gente obtiver aqui, vão ser os valores que vão parar aqui. E o resto é a nossa expressão. Tá? Vamos fazer uma conta com valores para a gente entender como que isso funciona? Então, vamos utilizar o mesmo sistema que a gente estava utilizando nas outras duas formas que a gente viu. Então, é menos 1, 0, 2, 4, 1, menos 1.
Essa é a nossa tabela, certo? Então, eu vou montar com essa estrutura aqui, que fica mais fácil da gente calcular, tá? Então, vai ser, ó, x, que aí é menos 1, 0, 2. Aí eu vou ter aqui, ó, ordem 0. Na ordem 0, eu tenho o próprio f. Então, vai ser x, f de x, f de x, f de x. Então, as primeiras duas colunas, o que eu fiz? Eu só transpus essa tabela. Quando eu transpus a tabela, eu tenho esses valores da ordem 0 e o valor de x. Aí agora eu vou precisar calcular a ordem 1. Para calcular a ordem 1, o que eu faço? Então vai ser essa conta aqui, que eu expliquei aqui como que são as expressões, mas aqui, para calcular, graficamente fica mais fácil. Vai ser sempre, ó, na coluna anterior, eu vou escrever ele aqui. Então ele vai ser, ó, o de baixo menos o de cima. Então vai ser 1 menos 4 dividido por... Aí eu venho aqui, ó, 0 menos menos 1. Então 0 menos 1. Isso vai dar menos 3 dividido por mais 1. Então vai dar menos 3. Aí nesse daqui vai ser menos 1 menos 1 sobre 2 menos 0. 2 menos 0. Então, menos 1 vai dar menos 2, dividido por 2 vai dar menos 1. Aí agora nós vamos calcular a ordem 2. Como que eu faço na ordem 2? Na ordem 2 eu vou calcular aqui, ó, entre esses dois. Então vai ser, ó, menos 1 menos 3 sobre... Aí eu venho aqui, ó, desço, vai dar 2 menos 1. Então, isso vai dar, ó, menos 1 mais 3 vai dar 2. Dividido por 2 mais 1, 3. Então, vai dar 2 terços. Certo? Então, tenho os valores. Aí, agora eu sei que isso daqui é o elemento mais acima da ordem 0. É o primeiro elemento da coluna da ordem 0. Então, esse é o D0. Esse daqui é o D1. E esse daqui é o D2. Então, eu calculei os 3 Ds. Aí, agora eu vou precisar calcular o meu polinômio. Eu tenho 3 pontos, então eu vou calcular um polinômio de grau 2. Eu consigo calcular até um polinômio de grau 2. Então, vou reescrever a expressão porque é a primeira vez que a gente está fazendo. Então, ó, D0 mais D1 que multiplica x menos x0 mais D2 que multiplica x menos x0 x menos x1. Então, temos as duas expressões. Sim, temos a expressão. Agora a gente pode substituir os valores. D0 é 4. Mais D1 é menos 3. X menos x0, que é menos 1. Mais D2, que é 2 terços. Que multiplica x menos x0, que é menos 1, vezes x menos x1, que é 0. Então, agora é fazer essa conta. Então, é 4, aí menos 3 vezes x, menos 3x, aí menos com menos mais, então vai dar mais 1, vezes menos 3, menos 3. Aí aqui, ó, mais, vou reescrever os 2 terços, aí aqui, x mais 1 vezes x, então x ao quadrado mais x. Então, isso vai dar, ó, 4 menos 3 vai dar 1, menos 3x, aí 2 terços vezes x ao quadrado, mais 2 terços de x ao quadrado, mais 2 terços de x.
Isso vai dar 1. Aí aqui, ó, menos 3 mais 2 terços. Isso vai dar menos 9 terços mais 2 terços. Então vai dar menos 7 terços de x mais 2 terços de x ao quadrado. Que era exatamente a expressão que a gente tinha antes para esses mesmos pontos. Então a gente calculou esse polinômio interpolador, que é o polinômio de grau 2, tanto utilizando sistema linear, quanto utilizando a forma de Lagrange, quanto utilizando a forma de Newton. E todos eles chegam no mesmo valor. Eles chegam na mesma expressão. Então são 3 formas de calcular a mesma coisa. Tá? Aí se nós temos as 3 formas de calcular uma mesma coisa, a gente tem que identificar qual que vale a pena em que situação. Não existe aquilo de qual que é a melhor. Existe qual é mais adequado para qual situação. Tá? Então nós temos 3 formas de calcular. Deixa eu colocar aqui. Nós temos sistema linear. Temos Lagrange e temos Newton. Tá? Temos essas 3 formas de calcular. Qual é a grande diferença entre eles? Primeiro, para calcular utilizando o sistema linear, eu tenho que primeiro resolver o sistema linear, né? Lembrando lá, eu resolvo o sistema linear para calcular a expressão. Porque aí eu vou saber os coeficientes do polinômio interpolador. Aí depois, sabendo esses coeficientes, eu posso calcular o valor que eu quero interpolar. Então, no sistema linear, eu sou obrigado a expressar o polinômio antes de interpolar. Por quê? O sistema linear, ele não interpola. O sistema linear, ele calcula o polinômio. Aí, sabendo o polinômio, eu consigo interpolar. Interpolar é calcular aquele ponto que eu não conheço da minha expressão. Isso é interpolar. Em Lagrange, eu posso fazer isso. Eu posso interpolar sem expressar o polinômio. Posso fazer isso direto. Tá? É uma vantagem das duas formas de interpolação. Então, no polinômio de Newton, na forma de Newton, eu também consigo interpolar sem expressar o polinômio. Só que no polinômio de Newton tem uma outra vantagem, que eu ainda não mostrei para vocês, mas eu vou mostrar agora, logo em seguida. Eu posso aumentar gradualmente o grau do polinômio. Ou o grau da interpolação. Então eu tenho essas 3 diferenças, né? Essas 3 características. Quando eu vou interpolar
resolvendo o sistema linear, eu obrigatoriamente vou ter que expressar o polinômio para depois interpolar. Na forma de Lagrange, eu tenho escolha. Eu posso tanto expressar o polinômio para depois interpolar, quanto interpolar direto, sem expressar o polinômio. Em Newton, eu consigo fazer o mesmo. Também consigo interpolar direto sem expressar o polinômio. Mas no Newton, eu também consigo fazer, que é aumentar gradualmente o grau do polinômio. Então, eu posso interpolar usando o polinômio de grau 2, aí se eu achar, tá bom, eu quero agora um grau 3, eu só ajusto alguma coisa e eu interpolo, né, faço a diferença e acrescento alguma coisa e eu tenho a interpolação segundo o polinômio de grau 3 e depois segundo o polinômio de grau 4 e assim por diante. Por que eu consigo fazer isso no polinômio de Newton? Porque, isso daqui seria a expressão utilizando um polinômio de grau 1. Então, isso daqui é o P1 de x. Se eu quiser o polinômio de grau 2, polinômio de grau 2 é isso daqui, Esse é o polinômio de grau 2. Então, se eu já calculei o polinômio de grau 1, e agora eu quero o polinômio de grau 2, basta eu adicionar mais um termo. Então eu não perco a conta que eu fiz. Eu acrescento mais alguma coisa e eu já migrei para o polinômio de grau 2. E assim para o polinômio de grau 3, de grau 4 e assim por diante. Eu só preciso saber esses Ds. Então eu preciso fazer a tabela. Por exemplo, se eu fizer a tabela até aqui, eu tenho o polinômio de grau 1. Para eu calcular o polinômio de grau 2, eu preciso da tabela até aqui. Então eu calculo mais uma fileira aqui e gero esse cara. Então eu consigo ir gradualmente aumentando o grau do meu polinômio, se assim eu quiser. Tá? Então isso eu consigo fazer com a forma de Newton. Com a forma de Lagrange eu não consigo. Vamos fazer um exemplo para a gente visualizar essas coisas? Então eu vou usar... Vamos usar uma nova tabela de dados, né? Uma nova grandeza para a gente interpolar. Então vamos fazer primeiro isso aqui, x, y. Então vai ser 1 é 0. O 2 é 0,6931. Depois, o 3 é 1,0986. E o 4 é 1,3863. Tá, então eu tenho 4 pontos. Então eu tenho 4 pontos. Com isso eu consigo gerar um polinômio de grau 3. Certo? Mas eu não sou obrigado a gerar um polinômio de grau 3. Se eu escolher 3 pontos dentre esses 4 para utilizar, eu posso gerar um polinômio de grau 2. Da mesma forma, se eu utilizar 2 pontos dentre esses 4, eu posso gerar um polinômio de grau 1. Isso é uma escolha minha. Eu não sou obrigado a sempre utilizar todos os pontos. Eu só tenho que tomar um cuidado. Se eu quero calcular a interpolação de um determinado valor, vamos supor que eu quero saber qual é o f de 3,7. Se eu quero calcular a interpolação, se eu quero interpolar o 3,7, eu tenho que usar pontos que estejam em volta do 3,7. Então, para interpolar o 3,7, eu não posso usar 2 pontos se eu escolher os pontos como 1 e 2. Porque 1 e 2 está aqui e o 3,7 está aqui. Então, os pontos não estão em volta do 3,7. Interpolar significa que o ponto que eu quero, ele vai estar entre os polos.
né? Então, essa é a interpolação. Então, eu tenho que o meu ponto de interesse, o ponto de interpolação, tem que estar entre os pontos conhecidos. Então, nesse caso, eu tenho que escolher o 3 e o 4, se eu for usar 2 pontos. Se eu for usar 2 pontos, eu tenho que usar o 3 e o 4 para eu interpolar esse. Mas eu também posso utilizar o 2 e o 4, ou o 1 e o 4, desde que o ponto que eu vou interpolar esteja entre os pontos que eu escolha. Aí, se eu for escolher 3 pontos, eu só não posso escolher como 3 pontos 1, 2 e 3. Porque aí o 3,7 vai ficar fora deles. Mas eu posso escolher 1, 2 e 4, 1, 3 e 4, 2, 3 e 4. Posso escolher qualquer uma dessas combinações que vai atender. E para eu escolher 4 pontos, eu tenho que pegar todos. Certo? Então, isso é algo que a gente tem que pensar. Quando eu começo a ter mais pontos, eu não sou obrigado a utilizar um determinado grau de polinômio baseado na quantidade de pontos que eu tenho. Eu escolho qual grau de polinômio eu vou utilizar, aí eu uso a quantidade de pontos necessária para gerar aquele grau de polinômio. Lembram do exemplo que eu dei em jogos de computadores? Existe uma técnica que é utilizada para fazer o anti-aliasing, que é para diminuir aquela granulação na hora de desenhar os gráficos na tela. Quando a gente vai lá na opções e a gente escolhe qual é o grau do polinômio que a gente vai utilizar. A gente escolhe se vai usar um polinômio de grau 1, um polinômio de grau 2, um polinômio de grau 3, e dependendo daquela escolha que a gente faz lá nas configurações, o programa vai utilizar. Se for para fazer uma interpolação de grau 1, ele vai usar 2 pontos. Se for para utilizar um polinômio de grau 2, ele vai utilizar 3 pontos. Se for para utilizar um polinômio de grau 3, ele vai usar 4 pontos. E assim por diante. Então, eu escolho o grau do polinômio que eu quero, e não a quantos pontos eu vou utilizar, tá? Esse aqui é o caminho. A não ser que eu tenha uma quantidade muito pequena de pontos e isso me limita e eu sou obrigado a utilizar só aquela quantidade, porque é a quantidade de pontos que eu tenho, é a quantidade de informação que eu tenho sobre a minha grandeza. Tá, então vamos começar? Nós não vamos calcular utilizando o sistema linear, tá? Porque eu já falei, a gente vai gerar primeiro a expressão do polinômio para depois interpolar. Nesse caso, nós vamos tentar interpolar direto, tá certo? E vamos começar utilizando Lagrange. Então, vamos começar com Lagrange. Como que vai ser a interpolação desse polinômio aqui? Vamos começar utilizando... Vamos calcular um polinômio de grau 1. Tá? Um P1 de x. Sim, eu quero calcular o 3,7. Então, ele vai ser o P1 de 3,7. Certo? Então, como que ele é? Polinômio, ele é de Lagrange. Ele é y0 vezes L0 de x, então 3,7, mais y1 vezes L1 de x, que é 3,7. Certo? Essa é a expressão. Então, agora eu preciso calcular o L0 de 3,7 e o L1 de 3,7. Certo? A gente tem que lembrar que a gente está calculando um polinômio de grau 1. Então, o L0 de x, né, e o L1 de x serão polinômios de grau 1. Então, como que vai ser a expressão dele? Vai ser x, que o meu x é 3,7. Eu vou escrever primeiro aqui, depois eu substituo, tá? Então, x menos x0 não vai ter, porque ele é o índice do meu polinômio de Lagrange. Então, x menos x1 sobre x0 menos x1. Isso vai ser um polinômio de grau 1, porque só tem um x. Então, ó, e esse daqui vai ser x menos x0 dividido por x1, né, porque é o índice do polinômio de Lagrange, menos x0. Então, agora eu vou substituir os valores, tá? Então, o meu x é o 3,7. Então, vai dar 3,7
3,7 menos x1. Então, eu esqueci de escolher os meus pontos aqui, né? Então, se eu for utilizar isso como um polinômio de grau 1, eu vou precisar de 2 pontos, x0 e x1. Quem eu vou decidir para ser x0 e x1? Então, eu vou decidir aqui, ó, esse sendo x0 e esse sendo x1, tá? Então, x1 vai ser 4 sobre x0, que é 3, menos x1, que é 4. E aqui embaixo, ó, o x, que é 3,7, menos x0, que é 3, sobre x1, que é 4, menos x0, que é 3. Então, nós vamos ter aqui, ó, 3,7 menos 3, 0,7. 4 menos 3, 1. 3 menos 4, menos 1. 3,7 menos 0,4, menos 0,3. Então, nossa conta vai dar menos 0,3 sobre menos 1, que dá 0,3. Aqui vai dar 0,7 sobre 1, que é 0,7. Beleza? Então, agora eu tenho esse valor. Então, eu vou escrever aqui, ó. Deixa eu só separar aqui. E vamos continuar escrevendo esse polinômio. Então, ó, o P1 de 3,7 vai ser y0, que é 1,0986, porque é o y do x0, vezes o L0 de 3,7, que é o L0 de 3,7, que deu 0,3, mais o y1, que é 1,3863, vezes o L1 de 3,7, que é o L1 de 3,7, que deu 0,7. Aí agora é só calcular aqui, ó, P1 de 3,7. Vou pegar a calculadora aqui para fazer essa conta. Então, isso vai dar 1,0986 vezes 0,3 mais 1,3863 vezes 0,7. Isso vai dar... Deu certinho? Deu certinho. Então, vai dar 1,29999. Certo? Este é o valor. Tá certinho. Então, esse é o nosso resultado, seguindo a forma de Lagrange. E reparem, eu calculei o ponto sem calcular a expressão. Eu não calculei a expressão do polinômio, eu calculei a interpolação direto. Tipicamente, no computador, é isso que a gente faz. Tá? O computador, ele faz essa conta direto, porque ele quer saber qual é esse valor. Então, ele sai fazendo essas contas e obtém o valor, porque ele já tem o valor numérico direto, que é o que a gente faz no computador na maioria das vezes. O anti-aliasing faz assim, o zoom ótico faz assim, ele faz as contas diretamente. Ele não precisa primeiro expressar o polinômio para depois calcular a interpolação. Por isso que, tipicamente, para calcular a interpolação, no computador a gente não utiliza sistemas lineares, porque a gente ficaria obrigado a expressar o polinômio antes de interpolar. A não ser que seja um sistema para fins didáticos e tal, aí tudo bem, que aí você mostra a expressão antes de calcular todos os pontos, tá? Mas normalmente a gente faz assim. Então, pode ser pela forma de Lagrange
Ou vamos fazer pela forma de Newton também. Vamos fazer esse mesmo cara pela forma de Newton. Como eu vou utilizar só esses dois pontos, eu vou calcular a tabela com esses dois pontos. Então vai ser, ó, x, que vai ser 3 e 4. Aí aqui, ordem 0. Então ele vai dar 1,0986 e aqui é 1,3863, que é sempre o y, a ordem 0 da diferença dividida. Aí depois, ordem 1. Deixa eu só escrever aqui, ó, para ficar mais didático, né? Newton. Aí aqui vai ser o de baixo menos o de cima, 1,3863 menos 1,0986 dividido por 4 menos 3. Então, calculadora, em cima vai dar 1,3863 menos 1,0986. Dividido por 4 menos 3 dá 1. Então deu 0,2877. Então o que nós temos aqui? Nós temos... Aqui é D0 e aqui é D1. Então a gente consegue expressar o polinômio de Newton, o polinômio interpolador na forma de Newton, assim. P1 de 3,7, que é o mesmo ponto que a gente está calculando. Vamos calcular direto, tá? Então ele vai ser D0, só vou colocar a expressão aqui para fazer que nem a gente fez ali. Tá? D0 mais D1 x menos x0. Tá? Então vai dar D0, 1,0986. Mais D1, 0,2877. Que multiplica por x, que é 3,7, menos x0, que é 3. Então, isso vai dar 1,0986 mais 0,2877 vezes 0,7. Aí agora é fazer essa conta. Então, 1,0986 mais 0,2877 vezes 0,7. Deu 1,29999. Exatamente o mesmo valor que a gente teve com a forma de Lagrange. Certo? Então, ambos chegam no mesmo resultado e ambos conseguem interpolar sem obrigatoriamente calcular a expressão do polinômio interpolador, o que é vantagem para a gente. Então agora vamos fazer uma outra coisa, tá? Para eu demonstrar essa outra diferença aqui, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos calcular Vamos interpolar. Agora, eu quero saber o f de 1,8. De 1,85. Tá? Quero saber o f de 1,85. Aí o que eu vou fazer? Eu vou começar calculando o polinômio de Newton. Tá? Então eu vou fazer assim, ó.
fazer 1, 2, 3, 4. Ordem 0. Aí na ordem 0, eu vou ter 0, 0,6931, 1,0986, 1,3863. Aí, ordem 1. Aí eu vou começar a fazer as contas, tá? Então vai ser 0,6931 menos 0 dividido por 2 menos 1. Esse de baixo aqui é 1,0986 menos 0,6931 sobre 3 menos 2. Aí esse de baixo aqui vai ser 1,3863 menos 1,0986 dividido por 4 menos 3. Tá? Vamos fazer essas contas. Então, isso vai dar... Isso daqui dá 0,6931. Esse daqui, né? Porque 0,6931 menos 0 dá 0,6931, 2 menos 1 dá 1. Então, esse daqui dá 1,0986 menos 0,6931. Então, deu 0,4055. 3 menos 2 dá 1, então vai dar 0,4055. E esse daqui, 1,3863 menos 1,0986. Isso vai dar 0,2877 dividido por 1. Então, 0,2877. Beleza. Aí agora na ordem 2. Na ordem 2 vai ser 0,4055 menos 0,6931 dividido por... Aí eu venho até aqui, 3 menos 1. E esse daqui vai ser 0,2877 menos 0,4055 sobre, aí eu venho aqui, 4 menos 2. Vamos fazer as contas. Então, vai dar 0,4055 menos 0,6931. Deu menos 0,2876. 3 menos 1 vai dar 2. Então, é isso dividido por 2. Então, isso deu menos 0,1438. Aí o outro, 0,2877 menos 0,4055. Deu menos 0,1178. 4 menos 2, 2. Então, isso é dividido por 2. Então, vai dar menos 0,0589. Beleza. Aí agora, não acabou o papel ali? Então, eu vou escrever aqui a ordem 3. Então, na ordem 3, eu vou ter esse menos esse. Então, vai ser, menos 0,0589 menos o de cima, então, que é menos 0,1438 dividido por... Aí, esse daí estaria aqui, né? Estaria por aqui. Então, ele vem 4 menos 1. Então, isso vai dar o menos 0,589, menos com menos mais. Então, mais 0,1438.
Deu 0,0849. Dividido por 4 menos 1, 3. Então, dividido por 3, 0,0283. Então, este é o nosso último valor. E com isso, nós temos D0, D1, D2 e D3. Certo? Então, agora nós conseguimos calcular o valor do nosso polinômio. Tá? Não, essa folhinha não. Uma outra folhinha. Então, eu preciso, se eu for calcular o polinômio de grau 1 do 1,85, eu vou precisar do quê? Eu vou precisar de D0 mais D1 x menos x0. Certo? Quem é D0? 0. Então, vai dar 0 mais D0 é 0,6931, que multiplica o x, que é 1,85, menos o x0, que é 1. Então, nós vamos ter a nossa continha aqui, que vai ser 0,6931 vezes 0,85, que é 1 menos 1,85 menos 1. Então, vai ser 0,6931 vezes 0,85. Então, isso deu 0,589135. Isso é o polinômio de grau 1 do 1,85. Certo? Mas e se eu quiser calcular esse cara como um polinômio de grau 2, do mesmo ponto? Então, agora eu quero o polinômio de grau 2 do 1,85. Como que vai ser a expressão dele? Vai ser D0 mais D1 x menos x0 mais D2 x menos x0 x menos x1. Vamos escrever essa expressão aqui. Então, vai dar, ó, D0 é 0, mais D1, 0,6931, que multiplica 1,85 menos x0, que é 1, mais D2, que é menos 0,1438, vezes x menos x0, que é 1,85 menos 1, x menos x1, que é 1,85 menos 2. Tá, antes da gente prosseguir com essa conta, vamos analisar um detalhe. Essa expressão aqui é exatamente esta expressão aqui, que é exatamente esta expressão, tá? Que foi o polinômio de grau 1, que a gente já calculou. Então, quando eu calculo o polinômio de grau 1, na forma de Newton, eu já estou calculando uma parte do polinômio de grau 2. Então, eu já calculei essa parte, e essa parte é 0,589135. Se eu quiser calcular o polinômio de grau 2, desse mesmo ponto, agora eu só preciso calcular esse novo termo e somá-lo. Então, esse cara vai ser menos 0,1438 vezes 0,85 vezes
menos 0,15. Então, eu tenho 0,589135, que menos com menos vai dar mais, né? Vamos fazer essa conta. 0,1438 vezes 0,85 vezes 0,15. Deu 0,0183345. Isso daqui, esse cara aqui, é o polinômio de grau 1 de 1,85. Esse cara. Quando eu somo esse termo, eu calculo o polinômio de grau 2 a partir dele. Então, isso vai dar... Ó, vou somar a... isto mais o que eu já tinha calculado. Isso vai dar 0,64695. E da mesma forma, se eu quiser agora calcular o polinômio de grau 3, como que eu faço? O polinômio de grau 3 é de 1,85, vai ser D0 mais D1 x menos x0, D mais D2 x menos x0, x menos x1, mais D3 x menos x0, x menos x1, x menos x2. Só que nós sabemos que este cara aqui é o polinômio de grau 2 de x, que a gente acabou de calcular. Então, que é para o mesmo ponto, para o mesmo x. Então, é o mesmo cara. Então, para eu calcular o polinômio de grau 3, eu posso substituir esse por 0,6474615 e somar o restante, que aí eu vou ter o meu polinômio de grau 3. Quanto que é o D3? O D3 é esse daqui, ó. 0,0283 vezes x menos x0, então que é o 1,85 menos 1, que dá 0,85, vezes x menos x1, que é 1,85 menos 2, que dá o menos 0,15. E o x menos x2, que vai dar 1,85 menos 3, que vai dar menos 1,15. Então, agora é só fazer essas contas. Então, vou repetir esse cara, 0,6474615, mais... Aqui, ó, menos com menos vai dar mais mesmo. Então, vai ser, ó, 0,0283 vezes 0,85 vezes 0,15 vezes 1,15. Isso vai dar 0,041494875. Aí, somando esses dois, vou ter isso mais o de cima. Eu vou ter 0,616189875. Então, com isso, eu calculei aquele ponto, eu interpolei o 1,85, tanto com polinômio de grau 1, quanto com polinômio de grau 2, quanto com polinômio de grau 3. E a vantagem do polinômio de Newton, da forma de Newton, é justamente isso. Eu consigo calcular esse, e para calcular o próximo, eu só preciso adicionar um termo
a ele. E para calcular o próximo grau, é só adicionar mais um termo a ele. Então, eu posso gradativamente avançar com a minha interpolação. Certo? E isso a gente não consegue fazer na forma de Lagrange. Por falar nisso, vamos fazer uma interpolação na forma de Lagrange para esse mesmo ponto, só que com alguma desses graus. Vamos calcular o grau 3. Antes disso, antes de eu prosseguir, eu tenho que apontar um detalhezinho de por que nós conseguimos fazer isso. Cadê a tabela dos pontos? Tabela dos pontos. Aqui. Nós fizemos essa interpolação para esse cara aqui, certo? Para essa tabela de pontos. E nós interpolamos o 1,85. 1,85 está aqui. Então, ele está entre esses dois pontos. Então, quando nós criamos a tabela dele, o 1,85 estava aqui. Então, quando eu calculava a tabela de diferença dividida, se eu usasse esses 4 pontos e eu calculasse a ordem 1, eu ia utilizar esses pontos aqui. O meu 1,85 estava entre os meus x. Se eu calcular a ordem 2, eu ia calcular esse cara aqui. O 1,85 estava entre os meus x. Quando eu calculava a ordem 3, eu estava utilizando esses daqui. O 1,85 estava entre os meus x. Então, eu consegui calcular para esse cara por conta disso. Se eu tentasse calcular para o 3,7, com esses pontos eu não ia conseguir, porque o 3,7 está aqui. Os únicos 2 pontos que estão um acima e um abaixo dele são o 3 e o 4. Então, eu só tenho 2 pontos aqui. Se eu fosse usar um polinômio de grau 1, ele ia ter que ser 3 e 4. Se para usar o polinômio de grau 2, ia ser 2, 3 e 4. E como o D é sempre o de cima, eu ia mudar o D. Porque eu ia estar subindo um ponto. Então eu ia calcular tudo de novo, não ia valer a pena. Eu não ia ter aquela vantagem. Tá? Então quando eu vou calcular progressivamente, o meu ponto de interesse, o ponto que eu vou interpolar, ele tem que estar logo em seguida, ele tem que estar entre o x1 e o x2. Tá? Para eu conseguir crescer, mas eu vou crescer o grau aumentando um termo na tabela para baixo. Porque o meu D é sempre o de cima. Né? Senão eu vou mudar os meus Ds, aí minha conta muda toda. Certo? Então, prestem atenção nesses detalhes, porque isso é importante na hora de eu escolher quais pontos que eu vou utilizar para interpolar. Então agora, voltando aqui, agora sim, vamos calcular Lagrange de grau 3. Então, se eu for calcular o polinômio de grau 3 de 1,85 por Lagrange, eu vou precisar calcular assim, ó, y0, L0 de 1,85 mais y1 vezes L1 de 1,85 mais y2 L2 de 1,85 mais y3 L3 de 1,85. Então, para calcular o polinômio de grau 3, eu vou ter que calcular 4 polinômios de Lagrange. Então, eu vou ter que calcular o L0 de 1,85, o L1 de 1,85, o L2 de 1,85 e o L3 de 1,85, para eu conseguir calcular o meu polinômio. Então, como que vai ser? Ó, vou escrever a expressão aqui para a gente ir recordando e assimilando as expressões, tá? Mas eu poderia já botar os valores direto. Então, isso vai ser, ó,
O x menos o x0 não, porque esse é o índice do meu polinômio de Lagrange. Então, x menos x1, que multiplica x menos x2, que multiplica x menos x3. Sobre, aí aqui é x0, porque é o índice do polinômio de Lagrange, x menos x1, é x0 menos x1, x0 menos x2, x0 menos x3. Aí aqui, no L1, então eu começo com x menos x0, x menos x1. No x menos x1 eu não tenho, porque ele é o L1. Então, o x menos x2 e o x menos x3. Aí aqui, x1 menos x0, x1 menos x2, x1 menos x3. Aí, no L2, vai ser x menos x0, x menos x1, x menos x2 não tem, então x menos x3. Aí depois, x2 menos x0, x2 menos x1, x2 menos x3. E no último, x menos x0, x menos x1, x menos x2. x3 menos x0, x3 menos x1, x3 menos x2. Tá, então essas são as expressões. Então, eu vou ter 4 polinômios de grau 3, porque é x vezes x vezes x, certo? Então, vamos calcular aqui, ó. Então, o x é 1,85 menos o x1. Deixa eu botar a nossa tabelinha aqui. x1 é 2. Vezes 1,85 menos x2, que é 3. Vezes 1,85 menos x3, que é 4. Tá. Aí é x0 menos x1. 0, 1 menos 2. Então, 1 menos 2. Aí, vezes 1 menos 3, vezes 1 menos 4. Aí, aqui, 1,85 menos x0, que é 1. 1,85 menos x2, que é 3. 1,85 menos x3, que é 4. Sobre x1, que é 2, menos 1, 2 menos 3, 2 menos 4. Aí, nesse daqui, 1,85 menos x0, que é 1, 1,85 menos x1, que é 2, vezes 1,85 menos x3, que é 4. Sobre x2, que é 3, 3 menos 1, 3 menos 2, 3 menos 4. Aí aqui, 1,85 menos x0, que é 1, 1,85 menos x1, que é 2, 1,85 menos x2, que é 3. Sobre x3, que é 4, menos 1, 4 menos 2, 4 menos 3. Agora vamos fazer essas continhas para chegar nas respostas. Para acelerar aqui, eu posso fazer assim, ó. 1,85 menos 2, isso vai dar o menos 0,15.
Aqui vai dar menos 1,15. E aqui vai dar menos 2,15. Aí aqui, 1 menos 2 vai dar menos 1. 1 menos 3 vai dar menos 2. 1 menos 4 vai dar menos 3. Aí aqui, 1,85 menos 1 vai dar 0,85. 1,85 menos 3 vai dar menos 1,15. 1,85 menos 4 vai dar menos 2,15. 2 menos 1 dá 1. 2 menos 3 vai dar menos 1. 2 menos 4, menos 2. 1,85 menos 1, 0,85. 1,85 menos 2, menos 0,15. 1,85 menos 4, menos 2,15. 3 menos 1, 2. 3 menos 2, 1. 3 menos 4, menos 1. 1,85 menos 1, 0,85. 1,85 menos 2, menos 0,15. 1,85 menos 3, menos 1,15. 4 menos 1, 3. 4 menos 2, 2. 4 menos 3, 1. Então, agora é só fazer as continhas aqui. Então, vamos fazer menos 0,15 vezes menos 1,15 vezes menos 2,15. Tudo isso dividido por 2 vezes 3, 6. Menos 6. Dividido por menos 6. Isso deu... Aqui, ó. Então, ó, menos, deu um positivo, tá certo. Então, 0,0618,125. Deixa eu escrever aqui mais para baixo para não ficar tão exprimido aqui, ó. 0,0618,125. Tá, aí agora o de baixo, que vai dar 0,85 vezes menos 1,15 vezes menos 2,15. Isso dividido por 1 vezes 1 vezes 2 vai dar 2, menos com menos dá mais. Então, dividido por 2. Deu 1, 2, 3, 4. 4 negativos. Então, deu igual a 1,0508,125. Tá, agora esse. 0,85 vezes menos 0,15 vezes menos 2,15. Dividido por 2 vezes 1 vezes menos 1. Então, dividido por menos 2. Isso deu menos 0,1370625. Aí agora o de baixo. Vai dar 0,85. Deixa eu só colocar o parêntese. 0,85 vezes menos 0,15 vezes menos 1,15. Tudo isso dividido por 2 vezes 3, 6. Isso deu 0,0244375. Tá, então nós temos todos esses termos de Lagrange e temos os y. Então, a gente consegue calcular o polinômio de grau 3 de 1,85, ele é y0, que é 0. Aqui, ó, y0 é 0. Tá na nossa tabelinha aqui, ó. y0, y1, y2, y3. 0 vezes o L0. Então, vezes 0,0244375.
0,618,125 mais y1, que é 0,6931, vezes o L1 de 85, de 1,85, que é 1,0508,125, mais o Y2, 1,0986, vezes o L2 de 1,85, vezes menos 0,1372625. Ficou tudo embolado. Mais o Y3, que é 1,3863, vezes o L3 de 1,85, que é isso daqui. 0,0244375. Então, isso vai dar? Vamos fazer essas contas na calculadora. Então, é 0 vezes o 0,61 total, mais 0,6931 vezes 1,05 total, mais 1,0986 vezes o menos 0,13 total. Beleza. Mais 1,3863 vezes esse 0,0244. Deu 0,611189875. Vamos ver. Exatamente o mesmo valor que a gente obteve na forma de Newton. Então tem essas duas vantagens. Essas duas formas, elas chegam no mesmo valor. Tá? A vantagem do Newton é que a gente consegue progredir nos graus. Calcular de grau 1, depois ir para o grau 2 e ir para o grau 3. Mas se eu não precisar dessa funcionalidade, eu posso utilizar qualquer um dos dois, que eles vão chegar no mesmo resultado. Certo? Então, por enquanto é isso. Depois eu vou botar uma lista de exercício para vocês praticarem essa interpolação, para vocês entenderem, e depois eu vou botar uma atividade prática também, para vocês implementarem os algoritmos de interpolação. Beleza? Por enquanto é isso, pessoal. Até mais.